Prezados amigos fiéis seguidores do canal Professor Rico Guimarães, eu gostaria já de lhe pedir um like para este vídeo, porque seguindo a nova política do YouTube, os vídeos recomendados são os mais likeados. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal como um mecanismo de fidelização às nossas ideias e acione o sininho para ser notificado da produção de novos vídeos. O nosso canal, como eu sempre reforço aqui, é o canal oficial do funcionalismo público fluminense. Dentro da finalidade do nosso canal, que é esclarecer o funcionário público do Estado do Rio de Janeiro com notícias e informações gerais sobre a nossa categoria, é o nosso canal o canal maior do YouTube hoje. Não existe nenhum outro canal que tenha um servidor informando a categoria que tenha mais inscritos do que o nosso canal. Não existe. Nosso canal hoje é o maior canal, inquestionavelmente, que trata das questões do servidor público do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos chegando aí a quase 1.800 inscritos. O meu muito obrigado aí pela confiança e credibilidade depositadas na minha pessoa e nas informações do nosso canal. Tá certo, gente? Antes de entrar no assunto do canal, eu gostaria de fazer uma observação aqui em especial, né? Eu não morro de amores pela Rede Globo, mas gostaria de elogiar aí essa última temporada de Malhação. Para nós que somos progressistas, foi um colírio para os olhos e uma música para os ouvidos. Realmente, o Karl Hamburger, aquele que é responsável pela produção dessa última temporada de Malhação, está de parabéns tratando da pluralidade social, né? E das questões que são muito caras ao convívio na nossa sociedade. Parabéns, Karl Hamburger. A maior referência do Karl Hamburger é ele ter sido responsável pela franquia Rá-Tim-Bum, né? O grande criador do Castelo Rá-Tim-Bum. Então não foi nenhuma surpresa o sucesso dessa última temporada de Malhação. E repetindo, eu não morro de amores pela Rede Globo, eu até brinco, eu costumo dizer o seguinte, a Central Globo de jornalismo não me agrada, a Central Globo de produção me agrada. Se eu pudesse, tacaria uma bomba lá no Jardim Botânico e deixaria o Projac intacto. Mas isso é outra história, eu não estou aqui para discorrer sobre isso agora. Vamos direto ao assunto. Bem, eu estou aqui até com um roteiro, para poder não me perder, sobre a questão da intervenção federal, né? A intervenção ela foi efetuada na semana passada, né? Ela se consolidou oficialmente nessa data e até então, de lá para cá, eu tenho observado os debates acerca dessa questão e eu não quero estimular nenhum debate de pensamento único, porque o pensamento único ele é o adubo para a ignorância. Eu acho que tudo tem que ser fruto de um diálogo. Não importa se você pensa de maneira dissonante a mim. O que importa é que você respeite minha opinião e eu respeito a sua. Eu acho que isso é salutar para a democracia e, consequentemente, para o próprio Estado democrático de direito. O direito à liberdade de expressão. O Estado democrático de direito, ele exige que as pessoas estejam predispostas a debater e não a impor as suas ideias, porque a imposição, como eu já disse, é sinônimo de ignorância e de falta de poder de persuasão em convencer as pessoas. Pois bem, a intervenção federal ela está em consonância com o dispositivo constitucional. Não foi nenhum golpe de Estado, não houve nenhum tipo de situação que estivesse dissonante do que a Constituição prega. A intervenção federal ela é garantida pela Constituição Federal. Então não há nada de ilícito ou ilegal nessa ação. Agora, é aquele negócio, eu estou querendo chamar a atenção para as impressões que eu tenho tido acerca dessa questão da intervenção federal, que por mais que constitucional seja, a maneira como as pessoas estão recebendo. Eu não preciso falar, né, que a maioria das pessoas apoiam a intervenção federal, e eu até entendo, porque embora eu seja carioca, embora eu tenha nascido no Rio de Janeiro capital, eu estou há quase 10 anos morando no interior. E no interior você também tem a violência, mas num grau bem inferior ao que acontece na região metropolitana do nosso estado, né? E claro, eu não tenho autoridade no que concerne a essa questão da intervenção para falar que ela é totalmente errada, né?
que, no caso, não se deveria ter intervenção. Eu, particularmente, não gosto dessa palavra intervenção em nada na vida. Eu tenho uma natureza essencialmente democrática nas minhas ações. Eu detesto essa coisa de intervir, de impor, de querer disciplinar, padronizar comportamentos. Eu sou contra isso. Quem vê a trajetória do meu canal vai ver que eu sou uma pessoa que eu detesto padronização de comportamentos, de costumes, né? E isso vem muito em paralelo com a própria imposição de ideias, e intervenção entra dentro desse locus autoritário de querer, na força, impor uma situação. Então a palavra intervenção não me agrada, mas está em consonância com a Constituição. E provavelmente tenha sido necessária, por isso que eu estou falando que eu não tenho autoridade, porque eu não conheço de maneira profunda os problemas da região metropolitana do Rio de Janeiro hoje. Já vivi no passado na região metropolitana, hoje eu não vivo mais, né? Então eu não tenho como chegar e desautorizar esse ato intervencionista. Mas não me agrada muito, não gosto de nada que seja feito pelo uso da força. Talvez tenha sido necessário, repito, não estou aqui malfadando ou pré-julgando a intervenção. Estou apenas chamando a audiência do canal para uma reflexão, para um debate sadio de ideias. É claro que majoritariamente a sociedade apoia a intervenção porque ela está sofrendo com os reflexos desse estado de guerra civil que experimentamos. Mas é aquele negócio também. As pessoas apoiam esse estado de exceção porque as pessoas têm a ideia de que através da força elas vão resolver diretamente o problema. Acho que a maioria nem pensa assim, acho que a maioria pensa que é muito mais um ato emergencial que também não vai resolver totalmente o problema, mas vai atenuar um pouco esse estado de extremo conflito social, né? Mas é aquele negócio, eu sempre vou bater nessa tecla, sempre. Eu posso parecer inoportuno, eu posso parecer defensor de um disco só, de uma música só, pode parecer que eu estou usando esse discurso muito mais dentro de um interesse político do que propriamente um interesse social, né? Que eu estaria tendo um interesse político em detrimento de realmente se preocupar com a questão social. Eu não estou aqui para questionar vocês acerca disso, mas eu sempre vou bater nessa tecla. A educação é o único mecanismo de desmarginalização social, promoção real da cidadania e consequente desenvolvimento de uma região, um estado ou um país. Fora da educação, nada se resolve no tocante à questão social. Qualquer coisa, qualquer solução mirabolante que apresentem para vocês fora da órbita da educação é conversa fiada. Tudo que é fora da educação é conversa fiada. O nosso país não vai se resolver socialmente a não ser pelo caminho da educação. Eu bato nessa tecla porque é assim que tem acontecido no mundo inteiro. Vejam as nações desenvolvidas do mundo. Elas se desenvolveram por quê? Porque colocaram a educação não como política de governo, mas como política de Estado. Você pega o Japão, a educação sempre foi encarada como política de Estado. Eles foram destroçados na Segunda Guerra Mundial. O processo de recuperação do Japão esteve diretamente relacionado à política de Estado focada na educação que os japoneses implementaram. Acabou! Hoje o Japão é uma das 3 maiores potências econômicas do mundo. Certo? Isso tudo consequência de uma política arrojada e ambiciosa, focada na educação, principalmente a básica, a educação basilar da criança, lá do início do processo. Porque não adianta você chegar no ensino médio já viciado por uma educação de qualidade discutível, uma educação deplorável, lá no ensino fundamental. Não adianta, você vai chegar no ensino médio já viciado por essa educação de má qualidade e você não vai conseguir, por melhor que o ensino médio seja, ter um bom desempenho, né? A prática corrobora o que eu estou afirmando. Então, fora da educação, não haverá desenvolvimento real e equânime de uma sociedade num país. Fora da educação, nada se resolve. É enxugar gelo. Fora da educação, nada vai se resolver. Quem fala que o país vai se desenvolver,
se tiver um sistema altamente disciplinar, focado na valorização da segurança pública, está flertando com a alienação. Isso tudo é conversa fiada. Não seja alienado, meu amigo. Somente através da educação, nós iremos emancipar o nosso povo e desenvolver de maneira real o nosso país. Dei o exemplo do Japão, mas tem o exemplo também das grandes potências, da Alemanha, sempre focado na educação, em especial tecnológica, da Inglaterra, berço de grandes intelectuais, da França, que é a capital da educação no tocante à história do nosso mundo, né? Nenhum país investiu mais em educação na sua história do que a França. E até hoje os franceses, eles valorizam a educação e a veem como um patrimônio. A educação é encarada na França como um patrimônio. E o resultado está aí. 5º país mais rico do mundo. Alfabetização praticamente a 100%. Até porque alguns refugiados chegaram lá e não tiveram tempo de serem educados. Mas até mesmo esses refugiados já estão sendo inseridos no sistema educacional francês, e a França praticamente tem 0 analfabetismo. E os grandes pensadores do mundo moderno e contemporâneo, eles se promoveram na França. O Estado Democrático de Direito, ele foi construído através de valores ideológicos do iluminismo francês, da escola política francesa. Então a França é o grande berço da educação moderna e contemporânea. Fora da educação não há solução, gente. Os Estados Unidos, mesmo no tocante a algumas oposições que eu tenho ao modelo americano, a algumas críticas que eu tenho, mas pelo menos o basilar, ou seja, o básico, eles fazem muito bem. E os países da Escandinávia, né? Noruega, Suécia, a Finlândia, que tem a melhor educação do mundo. Sabe por que eles têm a melhor educação do mundo? Porque eles valorizam os professores. Porque o grande protagonista do processo de ensino-aprendizagem ao lado dos alunos é o professor. É o professor, o grande profissional da educação. É ele o grande responsável pelo desenvolvimento do futuro de um país. Você sabia que no Japão, o único profissional cujo imperador se curva é o professor? Isso demonstra respeito. Mas nós temos esse respeito aqui no Brasil? Não. Muito pelo contrário. Os professores muitas vezes são depreciados e marginalizados pela própria sociedade. Não são encarados de maneira séria. Não são encarados realmente como grandes heróis. Muito pelo contrário, muitas vezes são encarados como vilões, injustamente. Então, eu gostaria de colocar isso em pauta. Sem um desenvolvimento focado na educação, nós vamos continuar enxugando gelo no tocante à questão social. Sabe por quê, gente? Pelo seguinte, tá? A violência, ela vai e volta, tá? E se não estiver uma política arrojada, basilar de investimento na educação, um projeto nacional de investimento na educação nas próximas 3 ou 4 décadas, nós vamos continuar enxugando gelo. A violência vai e volta. Aí você usa uma ação efetiva de segurança pública. Legal, bonito. Nossa, atenuou o problema. Caramba, estamos num estado de segurança melhor. As pessoas comentam. Diminuíram os índices de assalto, furto, roubo, né, no geral, né, que são os qualificadores do assalto. Caramba, meu Deus do céu, agora não está tendo mais troca de tiro. Olha só que legal, a política de segurança pública deu certo. Lembram das UPPs? As UPPs foram encaradas como uma grande solução do problema. Qual foi o resultado disso? Uma grande enganação. Alienar o povo do Rio de Janeiro. Porque a UPP, na verdade, era pegar a sujeira que estava na sala de estar, ou seja, no melhor cômodo da casa, e varrer para o banheiro, para a cozinha. Ou seja, para as periferias da região metropolitana e até mesmo para o interior. Ou seja, a política da UPP, ela consistia em varrer a violência das regiões privilegiadas e até mesmo das regiões nem tão privilegiadas assim, mas próximas num raio geográfico dessas regiões privilegiadas, varrer essa violência para outras regiões mais marginalizadas ou distantes da capital. Essa era a política da UPP, a política da vassoura. Varrer o problema social, varrer a violência. Efetivamente resolveu alguma coisa? Não. Porque o bandido saiu de um lugar e foi para outro. Mas ele continuou a ser bandido, ele continuou a manter a estrutura de poder paralelo dele, fortíssima, e o Estado não resolveu rigorosamente nada. Uma política demasiadamente romântica
que contou com o apoio majoritário da população, e mais uma vez a população do Rio de Janeiro se fez de idiota, de imbecil, que acreditou. E eu denunciei o PP e muita gente me xingou nas redes sociais. Muita gente me xingou. O Cabral tá varrendo pro tapete a violência. Porque é uma solução momentânea, emergencial, mas não resolve concretamente o problema, que é de natureza estrutural. Não dá para fugir disso. Qualquer coisa feita fora de uma política basilar de educação é conversa fiada. De que maneira essa política de educação vai se desenvolver, isso a sociedade civil vai debater junto com os intelectuais da educação. Mas um país equânime, um país que promove justiça social e principalmente um país que se desenvolve de maneira real, porque desenvolvimento não é só ter o PIB alto. Desenvolvimento não é você chegar e dizer, o meu país está com caixa cheio, o Tesouro Nacional está abarrotado. Não adianta, você tem que repartir o bolo. Você não pode seguir essa política de concentração de renda que promove a desigualdade socioeconômica. Você tem que espalhar essa riqueza. Você tem que promover o desenvolvimento real e sustentável da população, da sociedade. Então não dá para concentrar renda, não basta o país enriquecer e não distribuir essa riqueza para a população. É necessário que se tenha esse modus operandi social, senão nós vamos continuar enxugando gelo. Nós vamos continuar enxugando gelo. Não se resolve o problema. E outra, a médio e longo prazo, somente com um plano nacional de educação, nós vamos salvar o nosso país. Mas, a curto prazo, é necessário se investir na inteligência policial. Sabe quanto que o governo do estado do Rio de Janeiro investiu em inteligência policial no ano passado, no exercício de 2017? Pífios R$ 2.400. Sim, praticamente o valor do salário de um servidor público, até mesmo da segurança pública, ou de um professor nível 7, 8, da Secretaria Estadual de Educação. Ele investiu o valor de um salário seu na inteligência policial do estado do Rio de Janeiro para o exercício de todo o ano de 2017. Aí o cara investe em fuzil, investe em caveirão e não investe em inteligência policial. Gasta rios de dinheiro para a polícia militar, certo? E a polícia judiciária, ou seja, a polícia civil, é deixada às mínguas, certo? Não adianta seguir a política da opressão, investir em policiamento ostensivo, se o policiamento investigativo não tem um choque de gestão. Para mim, a solução a curto prazo na segurança pública não é investir na política repressiva protofascista, que frauda autos de resistência e segue a lógica do medo e do enfrentamento direto. Não. Para mim, a política real, segura e inteligente para a segurança pública a curto prazo é o investimento em inteligência policial. E para investir em inteligência policial não pode ser pífios de R$ 2.400 não, gente. Tem que se investir milhões em inteligência policial. Aumentar o salário dos policiais civis, aumentar o salário dos policiais militares, porque os policiais militares, eles são ventrílocos de uma instituição protofascista e fratricida na sua natureza. Porque quando eu critico a polícia, eu não critico o policial. Para mim, ele é tão vítima quanto os marginalizados sociais. O policial e os marginalizados sociais, todos são vítimas de um Estado que não cumpre com o contrato social. E esse policial toma tiro na cara, fuzil nas ventas, e ele é apenas uma marionete, um ventríloco de um Estado que usa a opressão como modus operandi. E aí, tanto os marginalizados sociais quanto esse policial são vítimas de um Estado que, ao invés de investir numa política basilar de educação, investe numa política de segurança pública fracassada. Eu estou pedindo apenas a sua reflexão, meu amigo. Apenas a sua reflexão. Eu não quero impor o meu pensamento a ninguém. E aí, eu vou findar o nosso vídeo conclamando os servidores públicos do Estado do Rio de Janeiro. Não importa qual é a sua bandeira ideológica, não importa se você concorda ou discorda de mim no tocante a questões de fundo político, ideológico, social, não importa. Eu estou conclamando. Vamos redigir um documento basilar para a educação do Estado do Rio de Janeiro. Darcy Ribeiro, do qual eu sou entusiasta, tentou lá atrás. Só que as políticas do CIEP, as políticas dos CIEPs, elas não foram levadas a sério. O governador Moreira Franco acabou com essa política e o Marcelo Alencar enterrou de vez.
E hoje os CIEPs não seguem a sua finalidade precípua. Não seguem a sua finalidade original, primordial, que é formar o cidadão na base, ou seja, na educação básica. E esses jovens que poderiam ter sido amparados lá atrás com a política amplamente ambiciosa de revolução educacional promovida por Darcy Ribeiro e Leonel Brizola, lá atrás, esses jovens e essas crianças lá de trás poderiam ter sido salvos, não teriam se marginalizado para um sistema e muitos não teriam se tornado inclusive bandidos. Porque os bandidos de hoje são resultado da falha na política de educação no passado. O CIEP era uma política de Estado, mas infelizmente os governantes que eram adversários do Brizola a encararam como uma política de governo, como uma política do Brizolão. E aí não deram continuidade. Uma política importada da Europa, que Anísio Teixeira foi o pioneiro, certo? E Darcy Ribeiro, com alguns ajustes à realidade da década de 80, promoveu, certo? Só que não foi dado continuidade. Se tivessem investido e dado a real seriedade, a justa atenção a esse projeto do CIEP, nós teríamos um Rio de Janeiro perfeito? Não. A própria geografia da cidade leva a um estado de crise social. Mas nós estaríamos numa situação muito mais atenuante ou muito menos grave do que estamos hoje. Se o Rio de Janeiro é um estado altamente marginalizado no tocante ao social, é porque não foi investido numa política basilar de educação no passado. E o CIEP foi uma tentativa de se promover um futuro mais equânime e justo da sociedade do Rio de Janeiro. Mas encararam como escola política populista para pobre. Não era. Era uma política saneadora, intelectualmente falando. Mas saneadora através do princípio do investimento pedagógico. Eu não estou falando saneadora dentro do discurso social, não. Ninguém queria limpar nada, socialmente falando. Era uma política saneadora no tocante a sanear o desenvolvimento das crianças e adolescentes. Onde seria promovida uma grande revolução intelectual, cultural e educacional, e teríamos um Rio de Janeiro muito mais educado, certo? E muito mais encaixado socialmente do que é hoje. E não estaríamos experimentando esse estado de marginalização social que promove uma guerra civil que agora estão tentando enxugar gelo para resolver e não resolvem. Se tivessem investido de maneira correta no CIEP no passado, não estaríamos chorando as mortes de marginalizados e policiais no presente. Gente, um grande abraço, apoiem o Plano Estadual de Educação. Eu quero redigir um Plano Estadual de Educação e conto com você, da sociedade civil, para me apoiar nessa ideia. Somente com um Plano Estadual de Educação nós vamos conseguir promover a emancipação política, econômica e social do Rio de Janeiro. Me apoiem nessa ideia. Vamos redigir o Plano Estadual de Educação. Um abraço a todos.